Irmãos, eu quero estar com os irmãos hoje sobre um assunto que eu quero basear essa palavra no livro de 2 Reis, capítulo 6. Mas antes de eu ler 2 Reis 6, eu quero ler com os irmãos não precisam procurar, só lá em cima, lá vai achar lá. 1 Coríntios 3, 9, e depois 2 Coríntios 6, 1. Então, primeiro 3, 9, e depois 2 Coríntios 6, 1. Amém? Achou aí? Lá, 3, 9, 1 Coríntios, diz assim, vamos ler juntos? Pois... Leia somente a primeira parte, vamos lá. Amém, nós somos cooperadores de Deus. 2 Coríntios 6, 1. 2 Coríntios 6, 1. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Como... A primeira parte, novamente, do versículo, vamos lá? Até a vírgula só, como cooperadores de Deus. Irmãos, a Bíblia, e outros textos, que nós vamos ficar lendo aqui, mas sempre nós encontramos na Bíblia esta palavra, que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores. Deus está fazendo a obra, Deus vai fazer a obra, e nós vamos cooperar. Amém? E eu quero falar um pouquinho com os irmãos a esse respeito hoje. Mas eu não quero usar a palavra cooperador, que quer dizer colaborador. Mas eu quero usar uma palavra um pouco mais específica, aonde vai demandar da nossa parte uma atitude diferente do que você colaborar, do que você cooperar. E a palavra que eu quero usar para os irmãos hoje, nesse texto, é a palavra empreendedor. Empreendedor. Empreendedor quer dizer, ou seja, é um indivíduo que possui capacidade para idealizar projetos, negócios ou atividades. Pessoa que empreende, que decide fazer algo difícil e trabalhoso. Amém? Amém, irmãos? Onde isso tem lugar no reino de Deus? Onde isso tem lugar na minha vida espiritual? Onde essa palavra se encaixa também na minha vida secular também. Secular também. Nós cansamos de ouvir aí na TV, cursos de empreendedorismo, pessoas fazendo cursos para aprender essa arte, vamos dizer assim. Irmãos, e na obra do Senhor é a mesma coisa. E nós vamos ler agora, lá 2 Reis, capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o versículo 7. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. E foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores.
E quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: "Ah, meu senhor, era emprestado." E o homem de Deus perguntou: "Aonde caiu?" E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo-o flutuar. E disse: "Pegue-o." O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Pai querido, Senhor, que os nossos corações, Pai, possam agora, Senhor, estarem sensíveis à Tua palavra, Senhor. Aquilo que Tu queres, Senhor, nos ensinar, nos alertar, nos exortar, Senhor, nessa noite. Senhor, como Tu já falaste, Senhor, comigo, Senhor, eu creio ainda que Tu irás falar ainda mais, Senhor, comigo e com os Teus servos e com todos que aqui estão, Senhor. Deus, que venhamos ser, Senhor, confrontados, Senhor, e desafiados, Pai. Senhor, a fazer algo, Senhor, para Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu disse no início, então, que nós somos cooperadores de Deus, nós somos colaboradores de Deus. E eu quero ir, então, um passinho à frente, ou a um patamar mais elevado, dizer que eu quero ser um empreendedor na obra do Senhor. E quero dizer, então, que também a igreja também, ela pode ser e ela deve ser uma igreja empreendedora na obra do Senhor. E quando nós vamos ao dicionário, né, onde fala a palavra empreendedor, diz aqui, né, que eu falei, um indivíduo que possui capacidade para idealizar projetos. Irmãos, eu quero desafiar você nessa noite. Nós cantamos, né, que as bênçãos do Senhor vai nos cercar, que o Senhor vai nos abençoar. Eu disse na oração, né, que os irmãos vão ser abençoados hoje aqui, vão sair dizendo, verdadeiramente o Senhor esteve no nosso meio, ou Ele está no nosso meio. Mas eu quero dizer para os irmãos, e quero desafiar os irmãos, não somente a receber bênção de Deus, não somente a receber o que Deus tem para nós, mas eu quero desafiar os irmãos e quero que os irmãos olhem numa perspectiva diferente, onde eu não vou apenas receber bênçãos, ou eu não devo apenas estar sempre orando, Senhor, me abençoe, Senhor, me abençoe, Senhor, preciso das suas bênçãos, é uma verdade, amém? É uma verdade, nós precisamos da bênção do Senhor, mas eu quero levar os irmãos nessa noite a verem, né, a olhar de uma maneira diferente, de não somente receber bênção, que é bom, mas ser um fazedor de bênção, ou seja, ser uma bênção para o meu irmão, ser uma bênção para a coletividade onde eu me situo, ser uma bênção para a minha família, ser uma bênção. O Senhor disse para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção, né? Seja uma bênção. Então, irmãos, eu quero convocar os irmãos, né, e convidar os irmãos a ver, né, sobre essa perspectiva, de não apenas receber a bênção de Deus, mas ser uma bênção de Deus. Irmãos, eu quero, e nós sabemos, né, todos os irmãos aqui sabem, né, com certeza, que é da vontade de Deus nos abençoar, amém? Certo? Mas olhando então agora, um pouquinho, né, nesse outro aspecto, nessa nova perspectiva, nós vamos entender, e eu quero levar os irmãos a entenderem que alguns princípios, para que eu venha a ser um fazedor de bênção, para que eu venha a ser um empreendedor, então, na obra do Senhor, um empreendedor, então, ali na minha casa, ali no meu serviço, onde eu estou, enfim, ser um empreendedor, fazer, idealizar, ter capacidade de ir mais além, de oferecer mais além daquilo que eu já ofereço. Eu vou entender, né, e nós precisamos entender, que nós vamos agir, ou seja, nós vamos interagir
junto com a vontade de Deus. É a vontade de Deus nos abençoar, é a vontade de Deus nos fazer instrumentos, né, do seu reino, é da vontade do Senhor fazer de nós, pessoas, canais, instrumentos de Deus. Mas, Deus procura algo mais. Deus quer mais. E nós não podemos nos contentar somente com aquilo que nós já estamos fazendo. Numa empresa, quando a empresa começa a crescer, ela cresce num patamar, de repente, então, lá o dono da empresa diz assim, olha, chega até aqui, vou parar. Já está bom, já consegui o que eu queria, vou parar. Geralmente não é assim. Né, Reinaldo? Não é assim. Geralmente não é assim. Ou seja, ele sempre vai querer mais. Ou seja, ele vai usar então o quê? Essa palavrinha. Eu vou o quê? Eu vou idealizar alguma coisa. Eu vou fazer algum projeto. Vou fazer alguma modificação. Eu vou investir aqui, vou investir ali. Se eu não tenho maquinário, se eu não tenho mão de obra, eu vou contratar mão de obra, mas porque eu quero crescer. Então, uma das coisas, irmãos, que nós começamos agora, uns princípios, é esse empreendedor ou essa pessoa ser uma pessoa de visão. E é o que nós começamos a ver aqui no texto que nós acabamos de ler, versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Os profetas, os discípulos dos profetas, de repente, Deus então toca no coração deles, Deus dá a eles uma visão, eles olham então ali o lugar onde eles se reúnem, e vê que aquele lugar, então, é um lugar pequeno, é um lugar apertado, e eles então agora têm essa visão. Espera um pouquinho, vamos construir algo maior. Vamos construir algo maior. Irmãos, quando eles então falam, vamos construir algo maior, eu quero entender, irmãos, que eles já viram esse algo maior construído. Algo maior construído. Aonde então dava então o quê? Para acolher todos ali os discípulos de uma maneira ali confortável. Então, irmãos, nós temos que entender isso, porque isso está na Bíblia. São pessoas, nós vamos ver, se nós andarmos pela Bíblia, nós vamos ver que Deus chama pessoas, Deus dá a visão, e Deus espera que aquela pessoa, então, corresponda, fique firme na visão. Por exemplo, irmãos, Noé, Deus falou com Noé, suba no monte, mais alto monte, e construa uma arca. Construa uma arca. Irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar seriamente. Algum de nós iria fazer uma arca no monte mais alto que de Jundiaí, porque o rio ia encher? Aliás, na verdade, o Senhor nem falou ainda sobre isso, só deu a ordem, faça a arca. Faça a arca. Mas ele estava tão firme naquela visão, naquela palavra que Deus tinha dado para ele, que ele então imediatamente obedece e começa a construir uma arca em cima de um monte. Irmãos, visão. Nossa visão precisa ser, ela não pode ser desprezada. Quando Paulo estava ali, então, sendo ali acusado ali pelas autoridades, ele falou assim, olha, eu não fui desobediente à visão de Deus na minha vida. Aquela visão que ele teve, aquele encontro que ele teve com o Senhor ali em Damasco, aquela visão foi tão forte e ele ficou tão firme naquela visão, que, ele passou por tantas coisas, mas ele foi obediente à visão.
Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, quando nós queremos fazer algo, o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim, como servo? O que Deus quer de mim, como um marido, como uma esposa? O que Deus quer de mim, como um empregado, onde eu estou? Como um dono de uma empresa, dono de um negócio? O que Deus quer? O que Deus quer? Eu não quero dizer apenas na parte espiritual, não, mas quero abranger tudo isso, irmãos. Não é só o que Deus quer de você. O que Deus quer de você? Você já parou para pensar um pouquinho? Nós estamos aqui por acaso, não é acaso, não. Deus nos salvou, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos cercado, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Então, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? O que Deus quer do irmão? O que Deus quer de cada pessoa que está aqui? Nossa, são visões. Qual a visão que Deus tem que dar? Se você não tem essa experiência, eu não tenho nenhuma visão. Então, busca, Senhor, por que eu estou aqui, Senhor? Por que tu me salvaste? Pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, amém. Mas foi só para isso? Não foi. Não foi. Jesus fala, lá em João, João 15, para que vades e deis fruto, e deu para alguma coisa. Somente fruto espiritual? Não, em tudo. A Bíblia fala que Deus vai olhar as nossas obras, e as pessoas então vão glorificar a Deus. As pessoas vão ver a nossa vida e vão glorificar a Deus. Nós temos um propósito. Deus tem a vontade, mas Ele nos dá a honra, o privilégio de nós sermos participantes. Irmãos, se nós olharmos a Bíblia, nós vamos dizer que a Bíblia, é a palavra de Deus. É colocada ali a vontade de Deus, e nós vamos ver que Deus usou pessoas para fazerem a parte da história de Deus. Deus usa nós, Deus usa você. Deus quer continuar escrevendo a história dele, mas ele quer usar ele quer usar você, Ele quer usar a igreja, em todos os sentidos. Amém, irmãos? Nós vamos ver sempre Deus agindo, e sempre Deus agindo através dos homens. Deus sempre agiu através dos homens. Abraão, deixa a tua terra, vai para o lugar, Qual era a visão? Ele não foi desobediente também. Fazer de Abraão o quê? Um grande povo, uma grande nação, de onde então viria Jesus, viria o povo de Israel. Moisés, diante da visão que ele teve ali no Monte Sinai, ali daquela sarça ali, diante daquilo, espera um pouquinho, Moisés, vai libertar o povo. E aquela visão que o fortaleceu, que ele foi então até Faraó muitas vezes. Então, a primeira coisa, irmãos, visão. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos entender aqui e aprender também, irmãos, nesse texto, nós vamos ver que esses discípulos, eles acreditaram na visão que Deus estava colocando para eles. Eles acreditaram, acreditaram que eles poderiam fazer alguma coisa. O que eles poderiam fazer? Eles poderiam, então, ir até a floresta, cortar madeira e fazer um outro lugar. Eles acreditaram que eles poderiam fazer. Amém? Então, irmãos, nós precisamos acreditar naquilo que nós temos como visão para nós. Espera aí, eu tenho que acreditar nisso. Se Deus me quer, nisso eu vou. Se Deus quer que eu seja um empresário, eu vou saber. Se Deus quer que eu seja ali um pastor, que Deus quer que eu seja um missionário, se Deus quer que eu seja isso, eu vou prevalecer. Deus quer. Vou perseverar.
Eu vou perseverar. Nós temos que crer, irmãos, crer na visão. E eles creram, olha, nós podemos fazer um lugar maior para nós nos reunirmos. Irmãos, o que acontece muitas vezes quando nós temos visão, ou Deus nos dá uma visão, é que muitas vezes nós achamos que nós não somos, que nós não podemos atingir isto, que é demais para nós. Talvez você, sentado aí, sem nenhum, por exemplo, sem nenhum cargo na igreja, você pode dizer, mas isso aí é para o pastor, é para os líderes de departamento, é para os professores da escola bíblica, é para isso, é para aquilo. Não, é para você também. É para você também. É para você. Nós temos que acreditar que você pode fazer. Que você pode ser instrumento. Que você pode, então, crendo na visão, fazer algo, idealizar algo no reino de Deus. E sempre, mas que eu vou falar reino de Deus, meus irmãos, entendam também, na sua vida secular também, meu irmão. Você não pode ficar atrás. Achamos que muitas vezes, esse agir do Senhor, de maneira poderosa, irmãos, foi só para o passado. Não, passou, acabou. Abraão passou o tempo dele, Moisés passou o tempo dele, Paulo passou o tempo dele, Timóteo passou o tempo dele, Pedro o tempo dele. É para hoje, somos nós. Somos nós que vamos escrever a história, continuar escrevendo a história de Deus. Somos nós que vamos ser os instrumentos. Deus vai continuar fazendo a obra dele, através de nós. Deus vai continuar contando a história dele, através de nós, através da igreja. Então eles acreditaram que eles seriam, irmãos, realizadores da obra de Deus. Eles acreditaram que eles poderiam fazer esse lugar, esse salão, Irmãos, a obra de Deus, ela é feita por homens. Sempre foi assim. Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Uma vara. O que você tem na mão? Uma vara. Quando Eliseu diz lá para a viúva, o que você tem na sua casa? Eu tenho um azeite. Está no finalzinho lá. Estou fazendo um bolo, vou comer e depois eu vou morrer. Irmãos, Deus sempre pergunta, o que você tem? O que eles tinham? O que eles poderiam fazer? Versículo 2, diz assim, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Irmãos, muitas vezes Deus mostra para nós coisas, nos dá a visão, mas nós achamos, irmãos, que não é para mim. Onde está o problema, irmãos? Em Deus ou em mim, que eu não estou crendo que Deus pode fazer? Irmãos, quantas vezes, principalmente pastores, líderes, assim, quantas vezes a gente a gente é confrontado. Mas, Senhor, eu posso fazer isso mesmo? Eu posso fazer, Senhor? Posso fazer? Irmãos, muitas vezes eu olho para aquilo que Deus está fazendo nesses 19 anos, já vamos para os 20 anos, e o que Deus já fez, eu fico pensando, Senhor, mas Senhor, fizesse isso por nós, Senhor. Fizeram. Mas os irmãos fizeram também. Os irmãos trabalharam, irmãos a obra. O lugar está maior. Porque alguém, num certo ponto, há uns 5, 6 anos atrás, acho que 5 anos, 2015, se não me engano, que nós começamos aqui, alguém falou, podemos fazer isto, podemos aumentar. Podemos aumentar. Irmãos, nós temos que crer que nós podemos, que o Senhor
pode escrever uma nova história através do nosso intermédio. A vontade de Deus é fazer a sua obra através de cada um de nós. Olha como que você é importante. Amém? Diga assim, eu sou importante. Sem orgulho, tá? Sem orgulho. Eu sou importante para o Senhor. Eu sou importante. Você é importante. Eu tenho que acreditar em mim, no sentido de que eu posso ser um instrumento que Deus pode usar. Eu tenho, irmãos, para que essas coisas comecem a acontecer, preciso mudar a minha mentalidade, né? Eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas olham, então, para esse texto, muitas vezes, olha, mas eu vou sair, então, aqui marchando, firmemente, vou estar pisando em cima de todo mundo, aquele cavalo branco, eu em cima do cavalo branco, conquistando tudo. Não, também não, pode ser também, mas não. Se nós olharmos os versículos anteriores, quando Paulo disse isso, os irmãos que tiveram o tempo aí de ver ali aquela palavra eu coloquei no grupo, acho que na sexta-feira, não sei, do pastor Hernandes, sobre Paulo. Irmãos, olha o que Paulo passou. Ele disse, mas tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Eu tenho que acreditar. Visão, 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 visão. Agora, irmãos, há um segredo. Há um segredo. Olha aqui. Esses discípulos tiveram a visão. Esses discípulos, olha, vamos lá, vamos lá na floresta, vamos cada um cortar um tronco para nós fazermos aqui, construirmos um lugar de reuniões. Então, esses discípulos, vão até Eliseu e falam, Eliseu, nós vamos fazer isso, Eliseu. Nós vamos fazer isso, Eliseu. Aí Eliseu disse assim, olha, podem ir. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Embora a pessoa tenha visão, irmãos, se ela não ter uma humildade em se passar pelo princípio da submissão, muitas vezes a pessoa pode dar com burro na água. Esses discípulos aqui poderiam simplesmente, olha, vamos fazer isso? Vamos. Cada um rapidinho sai, vai lá para a floresta, cortar o tronco e acabou. Não, eles vão até onde? Até a autoridade espiritual. Irmãos, quantas pessoas, e a gente conhece muitas pessoas, eu conheço muitos pastores, muitas obras que começaram, irmãos, onde a pessoa teve a visão, mas muitas vezes ela não se submeteu a uma autoridade. Por ter a visão, começaram então a fazer uma grande obra, começaram então a fazer algo, mas não havia cobertura. Não havia humildade. Embora tenha visão, embora Deus te mostrou. Embora Deus te mostrou. Embora Deus mostrou. Irmãos, quando você olha para Paulo, quando Paulo ali teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ele foi ali então, aí Deus então fala com Ananias, Ananias, vai lá, Ananias, ora, vai orar por alguém. Vai orar por alguém. E Ananias então vai e ora, olha Paulo, falou, o mesmo Jesus que te apareceu a mim também. Então eu vim aqui, eu vou orar, vou te abençoar. Irmãos, e uma coisa depois que chama a atenção na vida de Paulo ali, nós vamos ver que mesmo depois que Ananias orou, então ele teve novamente a visão, A Bíblia fala que Paulo tinha dificuldade de entrar ali com os apóstolos, no meio dos apóstolos. E a Bíblia fala então que para Paulo então ser aceito ali no meio dos apóstolos, porque Paulo era um perseguidor, A Bíblia fala então que Barnabé então pega ele pela mão e vai e entra
e apresenta aos apóstolos. E a Bíblia fala que daquele dia em diante Paulo entrava e saía. Humildade. Ele teve a visão, ele teve o encontro com Jesus, mas ele não ficou se gabando. Não. Barnabé, leve lá, Barnabé. Amém? Uma outra coisa, irmãos, que nós vemos nesse texto aqui, versículo 2, irmãos. Não ande sozinho. Vamos ver nesse texto que está sempre no plural. Vamos, construamos. Vamos, construamos. Irmãos, não faça nada sozinho. Nos seus sonhos, na sua visão, procure sempre envolver gente. Procure sempre mobilizar gente para caminhar junto com você, diante, daquilo que Deus te deu, da visão que Deus te deu. Cerque de pessoas. Cerque de pessoas. Amém? Cerque de pessoas. Quando nós olhamos para Adão, Adão estava ali sozinho. Aí o Senhor disse assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjutora. Alguém que esteja com ele. Alguém que esteja na mesma missão, na altura da mesma missão. Nos seus sonhos. Não se envolva com pessoas, irmãos, que não estejam envolvidas com a missão que você tem. Que compre realmente a sua ideia. Não, vamos juntos. A visão é sua, mas eu estou junto com você. Amém? A visão é sua, mas eu estou junto. Se cerque desses, em todas as áreas da sua vida, Amém? Outra coisa, irmãos, que nós entendemos aqui, para encerrar. Olha só o versículo 5, no versículo 4, só para o irmãozinho ler. E foi com eles, foram ao Jordão, começaram a derrubar as árvores. E quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que embora nós tenhamos visão, embora nós cremos na visão que o Senhor nos deu, embora estamos firmes nisto, nós temos que estar cientes que acidentes podem acontecer. Acidentes podem acontecer. No texto aqui, esses discípulos, acreditaram na visão. Estavam sob uma autoridade. Estavam trabalhando. Mas de repente, o ferro caiu na água. O ferro do machado caiu. Acidente. Acidente, irmãos, pode acontecer. Ainda que você tenha visão, ainda que você creia, ainda que você esteja firme, ainda que você esteja perseverando naquilo que Deus pediu para você, nos seus sonhos, nos seus planos. Irmãos, acidente pode acontecer. Mas algo chama atenção aqui, irmãos. Versículo 6. Versículo 5 ainda, desculpa. Diz aqui que o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ai, meu Senhor, era emprestado. Irmãos, por que você tem que andar sempre com pessoas, não fazer nada sozinho? Porque se algo acontecer, se um acidente acontecer, você vai ter sempre alguém do seu lado, onde você vai poder dizer: caiu! Preciso de ajuda agora. Preciso de ajuda. Caiu. Irmãos, o problema aqui não era o ferro cair. Não foi, os irmãos viram que depois. Não foi o problema não é você gritar: olha, caiu, aconteceu isso. O problema não é esse, irmãos. O problema é não ter ninguém para ajudar a recuperar o ferro.
O problema aqui não era, né, aí o ferro que caiu ali naquele rio, não. O problema seria se não tivesse ninguém ali que poderia ajudar a recuperar, então, aquele ferro, aquele machado. Sabe que isso também nos ensina, irmãos? Que se nós não tivermos ninguém do nosso lado, nem sempre, embora eu tenha visão, embora eu seja obediente, embora eu persevere, nem sempre eu posso ter força para recuperar a visão. Preciso de alguém. Afirme, eu estou com você. Mas como faz bem, irmãos, quando alguém chega, você está passando por um problema, né, por um acidente, algo que aconteceu na sua vida, alguém chega e você fala, ó, Elias, conta comigo, Elias. Conte comigo. Estou junto. Conte comigo. Conte comigo. Acidente, irmãos, pode acontecer, mas nós temos que ter sempre alguém do nosso lado, quando você pode dizer, olha, caiu, me ajude. Alguém que me ajude a localizar ali o ferro do machado. Alguém que me ajude a recuperar novamente a minha visão, renovar a minha visão. Aí quando o homem, né, quando ele gritou, o homem de Deus perguntou, aonde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar e disse, pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. E para encerrar, irmãos, o que eu aprendo aqui? Essa autoridade, Eliseu era uma autoridade espiritual. Quem que foi socorrer esse discípulo? Quem que foi lá, cortou um galho, né? E jogou aonde o ferro tinha caído. E o ferro flutuou. Eu aprendo, irmãos, e nós devemos aprender que muitas vezes as coisas não dão certo, porque nós procuramos pessoas que não são autoridade espiritual. Procura amigo, procura o coleguinha lá do serviço, né? A colega do serviço, o vizinho, começa a ali chorar, começa a falar dos problemas e não procura quem deveria procurar. Não deveria procurar. Quem cortou o galho foi a autoridade. Autoridade. Irmãos, nós aprendemos isso, irmãos. Às vezes as pessoas, muitas vezes isso acontece muito. Pastor, eu quero orar, quero que o irmão ore por isso. Ore pelo meu negócio. Pelo negócio que eu fiz. Mas muitas vezes, irmãos, a oração é tardia. A oração muitas vezes tem que ser antes. Senhor, pastor, ore para que Deus me oriente. Para que Deus, então, me indique se eu posso fazer isso ou se eu não posso fazer isso. Não podemos inverter. Só que isso, irmãos, demanda o que, irmãos? Que eu já falei hoje. Demanda o que? Uma humildade. Uma humildade. Em você buscar apoio, em você buscar ajuda. Qual a visão que Deus tem dado para você? Então, em primeiro lugar, pastor, não tenho visão nenhuma. Busca no Senhor. O Senhor tem visão. O Senhor tem algo para você. O Senhor quer fazer de você alguma coisa. O Senhor quer fazer com a sua vida alguma coisa. Tem certeza disso, irmãos? O Senhor quer fazer. Amém? O Senhor quer usar. Então tenha visão, irmãos. Tenha humildade. Esteja sempre, nunca ande sozinho. E se acidente acontecer, meu querido, tenha pessoas que estejam ao seu lado, que possam te ajudar a te levantar. Amém? Amém, queridos?
né? Empreendedorismo. Faça algo mais. Faça algo mais. Busque fazer algo mais. Né? Busque no Senhor. Tanto na sua vida espiritual. Nós, como igreja, devemos buscar sempre fazer algo mais. Precisamos empreender. O Senhor vai estar nos abençoando. Quando nós olhamos o livro de Atos, nós encontramos ali um texto onde fala assim: e pelas mãos dos apóstolos eram feitos milagres. E depois diz assim: e o Senhor cooperava com eles. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai estar junto com você. Creia nisso? Aqui na igreja, na sua família, na sua casa, no seu negócio, onde você quer que esteja, o Senhor vai estar te abençoando. Seja esse empreendedor. Faça alguma coisa. Dê um passo a mais. Suba um patamar a mais. E Deus vai estar com você. E se cerque de pessoas que podem dizer: olha, estou do seu lado. Você caiu? Você teve um acidente? Teve ali o machado, caiu no rio, afundou? Vamos lá, vamos erguer. Em nome de Jesus, amém? Baixe sua cabeça nesse momento. Glória a Deus. O Senhor com certeza falou com você, tenho certeza disso. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, Jesus. Senhor, queremos, Senhor, fazer parte da história que Tu estás escrevendo, Senhor. Quando nós olhamos, Senhor, para a Tua palavra, vemos, Senhor, pessoas. Quando nós olhamos lá para Hebreus capítulo 11, vemos os heróis da fé, homens, mulheres. Senhor, não parou ali, Pai. Através da história, através do tempo, Senhor, Tu tens levantado pessoas, Senhor, que fizeram muito, Senhor, que foram empreendedores, meu Pai, fizeram, Senhor, tantas coisas, Senhor, perseveraram nos sonhos, nas visões que Tu preparaste para cada um e deste para cada um, Senhor. Onde, Pai, o Evangelho chegou até nós e hoje nós estamos desfrutando, Senhor, de pessoas que tiveram sonhos, de pessoas, Senhor, que fizeram, Senhor, mais, que sempre deram um passo a mais, Senhor. Deus, que nós também possamos também agir da mesma maneira, Senhor. Que possamos, Pai, deixar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, Senhor, ó Deus, um legado, Senhor, que nós fizemos alguma coisa a mais também, Senhor. Oh, meu Deus. Nós possamos olhar, Senhor, para o futuro, Senhor. Que possamos olhar, Senhor, e ver, Senhor, que Tu já estás ali abençoando, Senhor. Se Tu está nos dando agora essa visão, Senhor, mas Tu já está lá dizendo: olha, aqui está aqui, ó, já estou aqui já. Oh, meu Pai. Oh, Deus. Ali quando Moisés, Senhor, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Senhor, a Tua palavra diz que ele já tinha em mente, que ele já tinha visão, e então ele fez a escolha. Oh, Senhor, Deus, nós sabemos também, nós possamos também saber fazer escolhas, Pai. Que possamos, Senhor, saber fazer escolhas, Pai, diante daquilo que Tu tens mostrado a cada um de nós, Senhor. Deus, são coisas, Senhor, individuais, Senhor, para cada um. Se Tu trabalhas com pessoas, Senhor, individual, Senhor. Mas Tu também trabalhas com a igreja, Senhor, no coletivo, Senhor. Deus, e nós não queremos, Senhor, ó Deus, Senhor, ser desobedientes, Senhor, às visões que Tu tens dado, Senhor. Mas nós queremos fazer a obra do Senhor. Então abençoa, Deus, cada irmão, cada família dessa igreja, Senhor.
cada irmão, cada família que está chegando para a tua casa. Muito obrigado por esses irmãos que estão chegando, Senhor. Meu Deus, juntos, Senhor, juntos faremos a obra, Pai. Juntos, Senhor, faremos a obra. Nós não faremos nada sozinhos, Senhor. Estaremos cercados de pessoas, Senhor, ó Deus, comprometidas contigo e com o teu reino também, Pai. E também, Senhor, estaremos também abençoando os teus servos, Senhor, na sua vida secular, nos seus estudos, Senhor, nas suas empresas, Deus, no seu trabalho, Senhor, na sua família, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Usa nossas vidas para isso, Senhor. Que nós não apenas nos contentemos, Senhor, em ser abençoados, meu Deus, mas ser uma bênção, Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, apenas se nos contentar, Senhor, com os teus feitos, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, andar nos teus caminhos, Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. E que cada palavra, Senhor, colocada nessa noite, Senhor, Deus possa produzir frutos, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, vigiar para que o passarinho, Senhor, não venha, Senhor, tirar essa semente do nosso coração, mas que ela possa, Senhor, frutificar, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus.